Shalom, povo de Deus, estamos aqui hoje para compartilhar com vocês uma palavra de Deus muito abençoada. O tema de hoje é sobre a vida de Noé. Vamos falar um pouco sobre a vida de Noé. Vamos explanar 3 tópicos. O primeiro tópico fala Noé, um homem comum. Noé, um homem que andava com Deus. E Noé, um homem que obedeceu a Deus. Noé como um homem comum. A gente vai frisar aqui o seguinte, que Noé era como eu e você. Ele dormia, ele comia, ele vestia, ele passeava, ele brincava, ele sorria. Ele também ficava doente, ele também tinha seus sonhos, os seus projetos. Ele tinha uma família, ele tinha mulher, ele tinha filhos. Noé, mesmo sendo um homem comum, ele decidiu andar com Deus. E quando você anda com alguém, trazendo esse andar com Deus, como vamos fazer uma analogia, comparando, se você anda com alguém, é natural que você vai vir conhecer a pessoa. Você vai ter o costume de saber o que a pessoa gosta de comer, saber a hora que a pessoa gosta de dormir, saber o que a pessoa gosta de vestir, os costumes, as palavras que geralmente ela usa, a forma de falar, a forma de se expressar. Quando você anda com alguém, você passa a conhecer alguém. E você conhecendo alguém, você já conhece, chega a ter uma intimidade. Muitas vezes você chega a ter intimidade com a pessoa. E você sabe muito bem se você pode confiar nessa pessoa ou não. E Noé, como eu e você, homem comum, ele decidiu andar com Deus. E quando ele começou a andar com Deus, o relacionamento é comum, é normal você se relacionar, você conversar com a pessoa. Muito difícil você vai andar com alguém e você não vai ter hábito de conversar com ela, de falar alguma coisa, de ouvir também o que ela fala para você. Então, quando Noé decidiu andar com Deus, ele começou a ouvir a voz de Deus. E Deus começou a falar com Noé, e Noé falava com Deus. Aí veio o desafio de fé. Noé, homem comum igual eu e você, que decidiu andar com Deus, ele ouviu a voz de Deus. E ele decidiu obedecer a Deus. Deus, no momento de loucura, ele decidiu exterminar a terra. Exterminar os moradores que viviam sobre a face da terra. E ele procurou um homem que fosse louco tanto quanto ele, para obedecer. Porque muitas vezes Deus, ele quer andar conosco. Ele quer que andamos com ele, porque tem certas promessas de Deus para nossas vidas, certas coisas de Deus para acontecer nas nossas vidas, que só vai acontecer se nós obedecermos. Mas não tem como eu obedecer a Deus se eu não ando com Deus. Então Noé, andando com Deus, obedeceu a Deus. Deus teve um chamado para Noé específico, deu uma ordem a Noé. Imagina os dias de hoje, eu decidi construir uma arca de madeira. O tamanho dessa arca nos dias de hoje é cerca de 140 metros, né? Os estudiosos dizem. Imagine eu do nada começar a construir uma arca de madeira de 140 metros. Um grande barco, uma grande embarcação. Hoje não seria comum. Muitas pessoas iam estranhar porque é algo incomum construir isso. Não é minha profissão, eu trabalho em outras coisas. E Noé não era diferente. Pelo contrário, é muito mais complicado para ele, porque na época dele, isso era uma novidade. Então Deus, ele não só apenas deu uma ordem a Noé, mas ele deu instruções específicas a respeito do que devia ser feito e como seria feito. Noé obedeceu. Ele foi louco para obedecer. E muitas vezes Deus tem projeto deles para se cumprir na nossa vida e não acontece porque nós não somos como Noé. Nós somos pessoas comuns, sim, mas na hora de sermos loucos para obedecer a Deus, não somos loucos. Muitas vezes nós ouvimos algo da parte de Deus para a nossa vida específica e nós fingimos que não ouvimos, nós não damos ouvido, nós não, assim, como que se pode dizer? Nós não damos credibilidade para o que ouvimos de Deus. Muitas vezes o Senhor nos dá uma ordem e nós ficamos com vergonha dos nossos amigos, ficamos com vergonha da nossa família, ficamos com vergonha daqueles que trabalham com a gente e muitas vezes usamos argumentos para não fazer cumprir o que Deus nos ordenou.
Noé foi louco para fazer isso tudo acontecer. E o nosso desafio de hoje é, se você ouviu algo da parte de Deus, não importa quão louco seja, se você sabe, se você decidiu andar com Deus, e você sabe que isso foi da parte de Deus para você, que você realize, que você cumpra. Olha, irmão, eu para me estar fazendo esse vídeo aqui, eu não sei falar, eu não tenho expressar, eu não sei muitas vezes nem usar as palavras adequadas, mas de uma coisa eu sei, o Senhor me pediu para fazer isso aqui, e eu estou fazendo. Talvez para você seja algo simples, mas para mim é algo muito especial, porque eu estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Então que você seja louco para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Seja louco. Eu te desafio, o desafio de Deus para nós hoje é o desafio da fé. Nós imitarmos a fé de Noé. Noé fez história. A Arca de Noé. Quem nunca ouviu falar sobre a Arca de Noé? Nós já conhecemos essa passagem que fica no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9, narra essa história. Está sendo agora lançado no cinema, Noé, o filme. Então é uma história linda e maravilhosa. E você pode mergulhar nessa história. Eu convido você para andar com Deus e para fazer história ao lado do Senhor. Shalom, um abraço no seu coração, Wagner Ferraz.